Eu vou utilizar essa técnica, gente, uma base de bolo forrada, tá? Já tá bem sequinha. O desenho que eu quero fazer no bolo impresso, tá? Em papel comum mesmo, tá? Imprimir preto e branco. E aqui eu vou mostrar pra vocês o material que eu costumo usar para esse tipo de desenho no bolo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a caneta, tá? Que é o marcador de CD. Essa daqui, a ponta dela, ó, é 1.0 e 0.7, tá? Ela tem dois lados, ó. Muito boa, tá? Isso daqui é bem permanente, não solta, tá bom? Não apaga com o tempo. Eu uso também a caneta Posca. Essa daqui é branca, tá? Costumo utilizar a branca e a preta. Eu tenho aqui os lápis aquarelados. Eu uso eles também para desenhar no bolo, tá? E pintar, mesmo sem aquarelar, tá bom? Então, tenho aqui várias cores. Eu utilizo também esse tipo de caneta aqui, ó, que ela é uma caneta permanente, tá? Também. Ela não é caneta para CD, tá? Essa caneta aqui é utilizada para desenho mesmo, tá? Quem trabalha fazendo desenho no papel mesmo, tá? Ela também é permanente, tá? Não apaga com o tempo do bolo. E ela é ótima, tá? A fixação dela é muito boa, as cores são bem fortes, é muito boa mesmo, tá? Esses daqui também são lápis aquareláveis. Todo esse material que você consegue encontrar em papelarias, tá? Papelarias grandes. Talvez aquelas de bairro, né, não tenha, mas grandes papelarias você consegue encontrar, tá bom? Então, eu começo a técnica dessa maneira, ó. Imprimi a imagem que eu quero e recortei, tá? Primeiro passo, para eu conseguir transferir esse desenho pro bolo. Eu vou pegar um lápis ou um grafite, tá? Esse lápis aqui é lápis conhecido como lápis de escrever, tá? Mas é o grafite, ó. Ou você pode comprar o próprio grafite também, grosso. E aí, você vai passar no seu desenho, tá? Em todo ele. Passar bastante mesmo, bastante grafite, tá? Vai colorir todo o seu desenho com grafite. Eu colori somente o corpinho dele, tá? E os bracinhos, ó. Porque é a parte que eu vou fazer no bolo. A cabeça eu vou fazer como efeito 3D. Então, eu vou fazer só o corpo, tá? Desenhado no bolo. Então, eu passei aqui meu grafite em todo o corpinho. Aí, eu vou posicionar a minha figura, tá? Em cima do bolo, ó. Cuidado pra não se mexer, pra você não perder o desenho, tá? Se for necessário, você pode colar uma fita crepe aqui ou durex, tá? Pra firmar. E aí, eu vou começar contornando esse desenho. Tô usando aqui o próprio lápis grafite. E aí, eu vou contornar. Agora que eu já contornei todo o desenho, eu vou passar o lápis em cima de todas as marcações do desenho, tá? Todos os detalhes aqui para ele sair lá no meu bolo, tá? Por isso que a gente passou o grafite atrás. Então, eu venho aqui, ó, com o próprio lápis.
E aí, quando eu tiro a imagem, ó, consegui transferir ela aqui pro bolo, tá? Os detalhes menorzinhos, assim como as listrinhas aqui do sapato, eu posso fazer depois, tá? Ó, mas tirei o máximo de detalhes possível. Agora, gente, eu vou começar a colorir, tá? Ó, vou começar pela barriguinha dele, vou utilizar esses dois lápis aqui, ó. Essas duas cores de lápis, tá? Pra fazer um degradê de cores. Então, eu sempre inicio pela cor mais clara, tá? E o lápis, gente, eu simplesmente pinto como se estivesse pintando uma folha de papel, tá? Vou vir com a minha cor mais escura. Então, gente, ó, eu passo bastante o lápis, tá? Preencho todos os espaços em branco, tá? E eu vou passando várias camadas, tá? Pra poder ficar bem lisinho. Cuidado pra você não ficar passando o lápis em cima, ou a mão também, tá? Em cima aqui da parte do grafite, porque ele mancha, tá bom? Então, tenta pintar mais no meio mesmo, tá? Dentro do desenho, depois a gente vai fazer o acabamento de fora, tá? Vou usar um pouquinho de vermelho aqui também, tá? Pra fazer um sombreado. Ó, observe que eu vou pintando assim pra fazer esse sombreado com movimentos circulares, ó. E olha como é que já dá um efeito super legal. No desenho, na pintura, gente, é bom vocês usar bastante camadas, tá? Quanto mais camadas no desenho, mais tom sobre tom, uma cor em cima da outra, vai dar um efeito mais bonito, um efeito mais 3D pro seu desenho, tá? Eu vou pintar com essas mesmas cores no bracinho. Agora, eu vou para o corpinho, tá? Então, ó, tem aqui uma perninha e o corpinho que são azul. Eu vou começar com o azul mais claro, tá? E é legal também você deixar algum ponto de luz no seu desenho, tá? Então, você pode deixar alguma parte sem pintar, tá? Como o meu fundo aqui é branco, eu posso deixar alguma parte sem pintar pra fazer um ponto de luz, tá? Então, ó, vou começar aqui com o meu lápis mais claro.
Deixei esse ponto de luz aqui, ó, tá? Vou deixar um ponto de luz aqui na perna também. E aqui embaixo, na barriguinha também, vou deixar um ponto de luz. Agora eu venho com azul mais escuro para fazer a parte da sombra. Agora eu vou pro sapatinho dele, tá? Ó, é vermelho. E aí eu tenho dois tons de vermelho também, tá? Um mais claro e um mais escuro, tá? Vou começar pelo mais claro e vou fazer as partes que eu quero mais claras. E aí, agora eu venho com o escuro nas demais partes do sapatinho. Se você não tiver dois tons da mesma cor, tá? Um mais claro e um mais escuro, você pode fazer isso utilizando o mesmo lápis, tá? É só você passar de leve, tá? Aonde você quer a parte mais clara. E a parte mais escura você vai apertar mais o lápis, tá? Aí vai ficar uma cor mais intensa.
Aqui no meu desenho, gente, no sapatinho, ó, saiu errada a marcação. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincelzinho molhado e vou tirar isso aqui, tá? Se você for fazer esse processo, toma cuidado para não molhar a parte do lápis, tá? Porque como ele é um lápis aquarelável, vai aquarelar, tá bom? Então, ó, eu vou tirar esse errinho aqui com um pincelzinho molhado. Pode ser um cotonete molhado também, tá? Até mais fácil. Para a mãozinha dele, que é branca, eu vou usar a caneta Posca, tá? Essa daqui minha tem uma ponta um pouco grossa, mas ela tem várias espessuras, tá? A fininha é melhor para você fazer o acabamento e a grossa é melhor para você preencher a figura, tá? Essa caneta aqui, na cor branca, ela costuma manchar um pouco, tá? Então, tem que ir passando com cautela, tá? Esperar secar e passar novamente nas partes que ficaram manchadas, tá? Então, eu vou começar nessa daqui, ó. E aí, ela é como se fosse uma caneta mesmo, é uma canetinha, tá? Você simplesmente vai passando. Traz o desenho sempre pro mesmo lado, tá? Pra não ficar acúmulo de tinta. Então, ó, eu pego aqui e venho até aqui com a tinta, ó. Assim. Então, ó, fiz uma camada, tá? Vou esperar secar essa tinta aqui. E essas partes aqui que ficaram um pouco falhadas, eu vou retocar depois que secar, tá? Agora já secou, tá? Seca bem rapidinho. E aí, eu venho nas partes que ficaram falhadas. E passo, ó. O lápis de cor branco, gente, tá? Ele não funciona pra pintar, tá? Então, a melhor opção para esse tipo de técnica é a caneta Posca, tá? Ou a tinta aquarelável branca também, tá? Aí, você vai molhar o seu pincel e passar na tinta. E aí, você vem preenchendo o desenho com a tinta, tá? Principalmente com um pincel bem macio, tá? Essa opção aqui é muito boa, tá? E fica uma pintura bem uniforme, bem lisinha, tá bom? A caneta Posca, ela é bem prática, mas ela fica um pouquinho marcada, tá? E já com a tinta não fica.
tá? Se o seu pincel for um pincel bem macio, você passar a mão bem de levinho, não vai ficar marcado, tá bom?